existem mais países extintos. Abissínia é também conhecido como o Império Etíope. A Abissínia era um reino no nordeste da África. No início do século XX, ela se dividiu entre os estados da Eritreia e da Etiópia. Áustria-Hungria, a monarquia estabelecida em 1867. A Áustria-Hungria, também conhecida como o Império Austro-Húngaro, incluía não apenas a Áustria e a Hungria, mas também partes da República Tcheca, Polônia, Itália, Romênia e os Balcãs. O império entrou em colapso no final da Primeira Guerra Mundial. Bengala foi um reino independente no sul da Ásia que existiu de 1338 a 1539. A área foi dividida nos estados de Bangladesh e Índia. Burma mudou oficialmente seu nome para Myanmar em 1989. No entanto, muitos países ainda não reconheceram a mudança. Catalunha era uma região autônoma da Espanha. Permaneceu independente de 1932 a 1934 e de 1936 a 1939. Ceilão era um país insular localizado na costa da Índia. Em 1972, mudou seu nome para Sri Lanka. Corsica, esta ilha mediterrânea, foi governada por várias nações ao longo de sua história, mas teve vários breves períodos de independência. Hoje, a Córcega é um departamento da França. Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era um país da Europa Oriental. Ela se dividiu pacificamente na República Tcheca e na Eslováquia em 1993. Paquistão Oriental. Esta área foi uma província do Paquistão de 1947 a 1971. Hoje é o estado independente de Bangladesh. Grã Colômbia. A Grã Colômbia foi um país sul-americano que incluía o que hoje é a Colômbia, Panamá, Venezuela e Equador de 1819 a 1830. A Grã Colômbia deixou de existir quando a Venezuela e o Equador se separaram da União. Havaí, embora tenha sido um reino por centenas de anos, o Havaí não foi reconhecido como um país independente até a década de 1840. O país foi anexado aos Estados Unidos em 1898. Nova Granada. Este país sul-americano fez parte da Grande Colômbia de 1819 a 1830 e foi um país independente de 1830 a 1858. Em 1858, o país ficou conhecido como Confederação Grenadina, depois Estados Unidos da Nova Granada em 1861, Estados Unidos da Colômbia em 1863 e, finalmente, a República da Colômbia em 1886. Terra Nova de 1907 a 1949, Newfoundland existiu como domínio autônomo de Newfoundland. Em 1949, Newfoundland juntou-se ao Canadá como uma província. Iêmen do Norte e Iêmen do Sul. Iêmen se dividiu em 1967 em dois países. Iêmen do Norte, também conhecido como República Árabe do Iêmen, e Iêmen do Sul, também conhecido como República Democrática Popular do Iêmen. No entanto, em 1990, os dois se reuniram para formar um Iêmen unificado. Império Otomano, também conhecido como Império Turco. Este império começou por volta de 1300 e se expandiu para incluir partes da Rússia contemporânea, Turquia, Hungria, Balcãs, Norte da África e Oriente Médio. O Império Otomano deixou de existir em 1923, quando a Turquia declarou independência do que restava do Império Persa. O Império Persa se estendeu do Mar Mediterrâneo até a Índia. A Pérsia moderna foi fundada no século XVI e mais tarde ficou conhecida como Irã. A Prússia tornou-se ducado em 1660. Reino no século seguinte. Em sua maior extensão, incluía os 2/3 do norte da Alemanha moderna e a Polônia Ocidental. Prússia, uma unidade federal da Alemanha pela Segunda Guerra Mundial, foi totalmente dissolvida no final da Segunda Guerra Mundial. Sikkim foi uma monarquia independente do século XVII até 1975. Hoje é parte do norte da Índia. Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul existiu de 1954 a 1976 como a contraparte anticomunista do Vietnã do Norte. Agora é parte do Vietnã unificado. Texas. A República do Texas conquistou a independência do México em 1836. Existiu como um país independente até ser anexado aos Estados Unidos em 1845. Tibete. Um reino estabelecido no século VII, o Tibete foi invadido pela China em 1950. Desde então, é conhecido como a região autônoma de Xizangda, China. União
das repúblicas socialistas soviéticas. União Soviética. Por décadas, este país foi a nação comunista mais poderosa do mundo. Em 1991, ela se dividiu em 15 novos países: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. República Árabe Unida. Em 1958, a Síria e o Egito, não vizinhos, se uniram para formar a República Árabe Unida. Em 1961, a Síria abandonou a aliança, mas o Egito manteve o nome de República Árabe Unida para si por mais uma década. E então, você conhecia todos esses países que não existem mais?